né, falando especificamente como chegamos até aqui, porque o Brasil precisa de uma reforma tributária, ou uma ampla reforma tributária. Depois, meu querido Danilo Marcelino, que já está aí, ó, prontos e apostos, o ponto central da primeira parte da reforma, tributações sobre bens e serviços. Depois entramos com o meu querido Douglas. Douglas também já está aí presente, apostos, né? Isso é que é um caba também, não precisava tanta celeridade, mas que bom, Douglas, de poder tirar essa foto juntos. Obrigado também. O ponto central, não, perdão, desculpa. Regime regular diferenciado e específicos. Quais serão as alíquotas? Olha, tem umas questões bem interessantes. Isso daqui tem pegadinha, meu amigo. Esse é um dos pontos bem interessantes para a gente pensar. Logo depois, às 10h25, minha querida Ana Paula Rasca falando do Simples Nacional e a reforma tributária. O jogo é jogado. Ana, obrigado, né? E pela sempre generosidade de estar aqui conosco. Tá? Depois entramos, voltamos ao Pegas e ele vai falar do tal do split, meu amigo. É o que eu brinco, né? O Pegas sabe que participa das minhas palestras. Eu tenho falado que o segredo é batizar nossos produtos em inglês. Já o Fisco está batizando split payment. Ele vai fazer um overview e principalmente a contabilização disso, porque modifica muito. Depois teremos o imposto seletivo e o IPI, esse imposto do pecado, com o meu querido Rodolfo Castro. Eu entro falando um pouquinho do longo, porquê desse longo período de transição. Né? Tem uma explicação técnica por trás disso, e as pessoas às vezes ficam divagando e discutindo, me perdoem, sexo dos anjos. Né? E existe um porquê das coisas. Né? Meu, vamos lá, deu tudo certo aqui. Eu já tomei um susto aqui que caiu a energia aqui, mas eu acho que foi só num pedaço da casa, mas é porque está chovendo um pouquinho mais. Depois, minha querida Liedas também volta para falar um pouco da reforma da renda e da folha, o que vem ainda para frente, e a gente volta para fazer a finalização em torno do hora do almoço, para vocês terem um dia mais do que abençoado. Meu querido Pegas, palavra é sua, toca fogo, como diz aqui no Goiás, no cabaré. Vamos lá, Edgar. Estamos começando no horário, hein? Vamos ver se a gente consegue aí. Eu sei que para Pontualmente. professor, né? É, exato, para professor conseguir cumprir os minutos ali que nos dão é sempre difícil, porque todos, né, temos sempre muito conteúdo, muita vontade de passar, de falar muita coisa. Então, nós vamos tentar cumprir aqui esses 20 minutos iniciais, fazer a introdução. Eu vou projetar aqui a apresentação, acho que já está projetando, já está na tela, né? A evolução do sistema tributário nacional atual, como chegamos até aqui e por que, né, que o Brasil precisa realmente de uma ampla reforma tributária? Por que não basta uma sintonia fina, né? Uns ajustes aqui, uma simplificação ali e a gente continua tocando o Brasil, né, os negócios, o dia a dia com esse sistema atual, né? Muita gente fala, imposto bom é imposto velho. Para que fazer essa mudança abrupta? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso nessa introdução, porque não adianta a gente pensar só para onde vamos se a gente não tentar entender de onde, né, de onde partimos, por que chegamos até aqui. Então, eu trouxe um arrazoado, um texto, eu não vou ler, logicamente, o que está aqui, é mais um direcionamento, né, para nossa audiência qualificada que está aí acompanhando, se quiser, e tendo um audiovisual para ter um suporte. Mas a gente retoma a última grande reforma tributária do país, que foi a reforma tributária é, dos anos 60, né? Começou lá em 65 e terminou em 67, quando se estruturou o atual modelo tributário, com o tripé ali de consumo, IPI, ICMS e ISS, que substituíram lá os impostos sobre vendas, né? Que o imposto era acumulativo, era cheio de problemas, tinha o imposto de indústrias e profissões, que foi adaptado para o ISS. Então criou-se esse tripé, não era ICMS na época, né? A época era só ICM, e ali já nos traz uma lição muito importante. O ICM, originalmente, ele nasceu com toda a lógica característica de um imposto realmente simples, prático, fácil de se trabalhar, né? Era uma alíquota unificada Brasil afora. Você, quando criou o ICM, não tinha a substituição tributária, o DIFAL, toda, o DIFAL por dentro, por fora. Todo o conjunto de complexidade que nós fomos criando ao longo das décadas e dos anos aí. Então, isso é uma lição. A gente vai criar impostos novos agora, tributos novos, parecem realmente bem mais simples, mas que a gente não caia na tentação de botar sempre detalhes e mais detalhes ali,
que o tornem tão complexo como chegamos hoje com o ICMS. Daqui a pouco a gente vai falar mais do PIS e da COFINS. E aí, você ainda tinha os impostos únicos, né? Já já eu falo, tem uma tabelinha em seguida para conversar um pouco mais. E aí, a arrecadação, o comando do país, sob o ponto de vista de recursos, né, era do governo federal. Né? O Brasil, principalmente por aquele momento político e econômico, tinha toda uma lógica de que a União centralizava todo o desenvolvimento do país, logicamente com os estados apoiando, os municípios tinham muito pouca ação nesse sentido. Ao longo dos anos 70 e 80, houve uma migração de recursos para estados e municípios, você começou a aumentar o percentual do FPE e FPM, a tabelinha ao lado, no próximo slide, vai ilustrar melhor isso, né? E aí depois, eu já vou passar para a tabela, depois eu volto. Eu gosto de ir e voltar. Então, essa tabela aqui, daqui a pouco eu volto lá. Essa tabela aqui, ela ilustra bem o que eu estou tentando mostrar ali naquela sequência histórica, tá? Você tinha pré-Constituição Federal de 88, o imposto de renda, a União cobrava, arrecadava e fiscalizava. O IPI, a mesma coisa, sendo que 2/3 da arrecadação eram da União. A União só destinava 1/3 para estados e municípios. E um ponto interessante, tá? Isso foi pré-Constituição Federal, porque se você retornar a 1968, 70, isso era 5%, passou para 10%, né, 5 no estado, 5 no município, passou para 10, foi subindo, 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 com diversas negociações ao longo do tempo. E chegamos em 87, 88, antes da entrada em vigor da Constituição Federal, com 16 e 17. O que fez a Constituição? A Constituição deixou o IRPJ e o RPF com 50%, logicamente que não deixou imediatamente, tá, gente? Era 53% lá em 88, tá? Porque destinou 21,5% para o fundo dos estados, aumentando de 16 para 21,5%, 22,5% para o fundo dos municípios, aumentando, né, 5,5 pontos percentuais. Aí você falou, mas está 25 hoje. Sim, quando saiu a Constituição estava 22,5%. É 1% por década, né? Nos anos 90 conseguiram botar mais um ponto percentual. Aí na primeira década do século conseguiram colocar mais um pontinho ali, foi para 24,5%. E agora na pandemia, 2020, mais uma emenda lá constitucional, acrescentaram mais um ponto percentual, então chegamos a 25,5%. Aí você fala, mas a conta não está batendo. Aqui dá 97, cadê os 3%? 3% não é município, não é estado, e na verdade não é federal diretamente, né? É a destinação para o FND, Fundo Nacional do Desenvolvimento, para os bancos do Nordeste, o Banco da Amazônia e para o Fundo do Centro-Oeste. É o funding desses bancos que vem do dinheiro do IPI e do Imposto de Renda. O IPI, que também ficava com 2/3, o professor Rodolfo conhece o IPI de ponta a ponta, sabe todos os detalhes, e o IPI era representativo na arrecadação da Receita Federal. Ele era 20% da arrecadação total antes da Constituição na Receita. Hoje, ele não representa 5% do total. Caiu muito o peso do IPI. Por quê? A União hoje só fica com 40%. Ela cobra, arrecada, fiscaliza, arrecada 60 bi e fica com 24. Ela manda 21,5% para os estados, 25,5% para os municípios e manda mais 10% para o fundo da exportação. E aí 7,5% do estado, por isso 29 aqui, né? E 2,5% vai para o município, seguindo a métrica do ICMS, chegando a 28. Aí você vem para cá, para essa parte de baixo aqui, ó, os IUs, né? Os impostos únicos sobre energia, sobre serviços de telecomunicações, sobre combustíveis lubrificantes, sobre comunicação, perdão, aqui é serviço de transporte, tá? Comunicação está aqui embaixo. Sobre transporte interestadual, intermunicipal, o imposto único sobre minerais, que hoje virou uma contribuição. Tá vendo? A União, ainda que ela destinasse parte dessa arrecadação para estados e municípios, ela ficava com um volume expressivo desses valores, né? Em relação a esses itens. Isso tudo migrou para o ICMS, tá vendo? Quando chega a Constituição de 88, no novo Pacto Federativo que foi criado ali, migrou-se esses impostos únicos para o ICM, ele ganhou o S, né? A verdade, até tinha o ISS juntos, na última hora ruíram a corda, ficou só serviços de comunicações e transporte interestaduais e intermunicipais, aumentando um pouco a parcela do ICMS para os municípios, né? Era 80-20,
o Estado cobrava, arrecadava, fiscalizava, mandava 20% para os municípios. Esse percentual subiu para 25%. E aí você aqui já dá para entender um pouco do processo confuso que foi, né? E direcionando recursos para estados e municípios, né? Direcionando recursos para estados e municípios principalmente. E aí, o que aconteceu? A partir de então, a União Federal, meio que, e não é a União, né? Os parlamentares que representaram a União nos diversos parlamentos ao longo do tempo, eles foram criando, estruturando mecanismos de ampliação, a partir até da autorização constitucional, né? Aumento e ampliação, criação das contribuições sociais. Né? A COFINS nasceu pós-Constituição, já tinha um fim social, veio do começo dos anos 80, mas ele já tinha problemas constitucionais, tinha sido declarado inclusive inconstitucional no Supremo. Então a COFINS veio suceder o fim social, mas com verniz legal, né? Com uma legalidade. O PIS já existia, ele foi turbinado também, ganhou um peso maior na arrecadação. A CPMF foi criada lá em 93, 94, ficou aí até 2007. A CSLL, né, migrou parte da arrecadação do imposto de renda à pessoa jurídica para uma contribuição com direcionamento para a Seguridade Social, saúde, previdência e assistência. E aí, o que aconteceu? Ah, mas o dinheiro é carimbado. Até a página 6, porque na página 7 começaram a ser criados mecanismos, né, como o Fundo Social de Emergência lá em 94, que virou Fundo de Estabilização Fiscal em 97 e virou a DRU, Desvinculação das Receitas da União, em 1999, que está em vigor até hoje. Se bem que ela perdeu um pouco de razão de ser por conta do elevado déficit previdenciário, né? Mas na época o déficit não era tão elevado assim, então você precisava de usar recursos da CSLL, da COFINS, do PIS, para cumprir outros pontos do orçamento, né? Inclusive pagar juros de dívida e outras coisas. Então, isso foi piorando, deteriorando o nosso sistema tributário. Se você pegar a carga tributária pós-Constituição de 88, nos anos 90, comecinho dos anos 90, você vai ver que ela era na faixa de 24% do PIB. 24% do PIB. Os impostos eram mais ou menos 17%. Hoje a carga tributária é um terço do PIB, 33, 33,3%. Os impostos representam 17,8, 18%. Quer dizer, você cresceu a carga tributária em 8, 9 pontos percentuais, né? Cresceu um terço, e o crescimento de impostos foi de um ponto percentual, coisa que não chega a 10% da arrecadação anterior. Ou seja, crescemos por meio de contribuições sociais que foram piorando muito o nosso modelo, porque por que existe PIS e COFINS? Né? PIS e COFINS, na verdade, é o ICMS e o ISS com outra embalagem na essência. Você botou uma embalagem diferente e cobrou algo que você não conseguiu cobrar ali nos impostos sobre o bem ou o serviço, né? O peso dos encargos sociais, e aí a tributação excessiva na renda formal de pessoa física por meio da tabela progressiva, essas coisas foram levando. E aí, né, o que aconteceu em 96, eu nem coloquei aqui porque vai para a renda um pouquinho, né? A isenção do imposto de renda sobre distribuição de lucro, com a criação do instrumento do JCP para as empresas de grande porte. Então, esse conjunto de coisas foi nos levando para colocar centenas de milhares de pessoas na pejotização, né? O Brasil possuía, em 2001, 2000 ou 2001, agora não lembro, 2000 ou 2001, por ali. O Brasil possuía de 100% do rendimento tributável, olha esse número, 68 era tributável, 23 isento, 9 exclusivo na fonte, 68, 23 com 9. 2022, último dado divulgado pela Receita, o mix do rendimento total declarado é 51 tributável, 34 isento, 15 exclusivo na fonte. Ou seja, os rendimentos tributáveis perderam 17 pontos percentuais ou 25% do total em 22 anos, né? Causando todo um conjunto de problemas aí para o nosso sistema tributário. E aí, desde os anos 90, né, que o Brasil tenta fazer reforma tributária, nós conseguimos perder, deixar de levar adiante bons projetos que foram apresentados, né? Mas é muito difícil, porque o nosso modelo é todo constitucional, né? É engessado na Constituição. A Constituição amarra tudo.
até uma vez um debate parlamentar, alguém falou, por que que o Brasil faz isso? Não, porque um deputado falou, não, porque nós nos conhecemos. Um deputado falando, nós deputados nos conhecemos. Então nós sabemos que se deixar a gente muda muito ao longo do tempo. Então a gente coloca muita coisa na Constituição, porque aí você dificulta eventuais mudanças, né? A mudança precisa de um processo legislativo bem mais complexo. É, e aí, finalmente chegamos, após longos e longos anos e projetos perdidos de boa qualidade no caminho, chegamos à reforma tributária atual, né? Aprovada no final de 2023, a emenda constitucional 32 já está na Constituição Federal, né? Ela é a reforma ideal? Certamente que não.